Bom dia, Beatriz, tudo bem? Bom dia, tudo Prazer. bem? Prazer, querida. Obrigada pelo convite. Nossa, eu que fico super feliz. Eu agradeço muito de hoje você estar tirando um pouquinho do seu tempo de sábado para estar aqui falando comigo. Fico muito feliz, obrigada. Imagina, estou feliz também. Você poderia, falar um pouco sobre quem você é, o que que você faz e de onde você é? Vamos lá, eu vou começar então me apresentando, primeiro agradecendo o convite, essa oportunidade de conversar com vocês. Com a minha autodescrição, o meu nome é Beatriz Santa Rita, eu sou profissional de RH, Diversidade e Inclusão. Eu sou uma mulher negra de pele clara, é assim que eu me autodeclaro com relação à minha identidade étnico-racial. Tenho cabelos castanhos na altura do ombro, eu tô com um cachecol preto e uma blusa colorida, laranja e roxo, e o meu fundo está esfumaçado, embaçado, usando o recurso de tela do Zoom. Então, profissionalmente, como eu disse, eu sou sócia fundadora da Diverse, uma consultoria em diversidade e inclusão, com sede física em Curitiba, no sul do Brasil, mas a gente atende empresas no país todo. A gente trabalha, o propósito da Diverse é conectar empresas que querem ser mais inclusivas, que estão trabalhando a sua cultura inclusiva, com profissionais com perfil de diversidade. Então, a gente trabalha com profissionais negros, com pessoas com deficiências, com pessoas 40 a mais, também um segmento pouco, ainda é muito discriminado, com mulheres mães, tem um olhar bastante amplo para os perfis de diversidade, com processos seletivos inclusivos, com programas de treinamento e com assessoria, com consultoria para implementação de programas de diversidade. Isso é o que eu faço, né? Eu sou mais do que isso também, a gente começa se apresentando por trabalho, sou mãe de 2 adolescentes, tenho uma trajetória aí de mais de 20 anos em gestão de projetos de educação e sustentabilidade, acho que a Diverse nasceu bastante, assim, desse propósito sempre de olhar para as pessoas e para a singularidade das pessoas no ambiente de trabalho, que é onde a gente passa o maior tempo da vida. Como especialista em recursos humanos, o que que os recrutadores buscam na hora de uma seleção de emprego? Parece uma pergunta um pouco óbvia, mas mesmo assim é sempre bom a gente estar perguntando isso para quem entende desse assunto, né? Legal. Não é, eu nem diria que é óbvio, viu, Rayane? Acho que a gente precisa falar dessas coisas. A gente está num tempo de falar do óbvio, e de questionar até o que é dado, o que é óbvio, o que é posto. O que os recrutadores... Primeiro, assim, né? Quem são as pessoas? Quem são os recrutadores, né? A gente tem esse estigma de que o recrutador, ou quem está te avaliando, está ali para te testar, para reprovar. E tem recrutadores e recrutadores, né? A gente trabalha com os processos seletivos inclusivos aqui na Diverse, com uma metodologia muito desenhada para acolher as pessoas candidatas, para valorizar o potencial de cada uma delas e apresentar para os nossos clientes da melhor forma possível. Então, recrutador que tem esse perfil inclusivo, que está com esse olhar, a gente quer mais apoiar os candidatos, né? A gente não está ali para testar, para reprovar, a gente realmente quer conhecer as pessoas e entender se elas têm as competências aí sim, né, que as empresas estão procurando, estão respondendo de forma mais objetiva. O recrutador está procurando as competências técnicas para aquela posição, para aquele trabalho, e aí tem o ser bom no que você faz, né? Precisa de fato entender o que você traz e agrega para aquela posição. Isso é fácil, né? O que está listado ali na posição, a gente sabe, atende ou não atende, isso é fácil de identificar. Mas mais do que isso, se é uma pessoa que tem alinhamento com o propósito da empresa, esse alinhamento de valores, se vai dar aquele match, essa pessoa realmente vai se sentir bem nesse ambiente. Cada empresa tem uma cultura, é como se a gente está falando de empresa que não é um organismo vivo, as empresas não são pessoas, não fazem escolhas, né? São as pessoas que estão por trás das empresas que trazem vida para a organização. Mas enquanto cultura organizacional, cada empresa tem uma história, um jeito de ser, os seus códigos, a gente sabe
que tem uma série de questões por trás, culturas mais tradicionais ou menos tradicionais, mais ágeis ou menos ágeis. Então, esse match de cultura é o que está o segundo nível aí um pouco mais aprofundado, que os recrutadores também sempre estão olhando para apresentar as pessoas que vão conseguir se desenvolver e entregar valor para a empresa em questão. Tem um conceito, quando você fala do óbvio, que eu falo, isso não é óbvio, né? Esse match de cultura é algo que vem sendo bastante questionado em diversidade, porque se diversidade é potência, a gente quer trazer pessoas diversas para transformarem, inovarem a partir das suas diversidades, procurar pessoas que combinem com o ambiente sempre é um pouco inimigo da inovação. Então, tem um conceito novo aí que é de cultural ads, não sei se você já ouviu falar. Em vez de fit cultural, que se fala muito de fit cultural, a pessoa tem que ter fit com a empresa, né? Que é esse combinar direitinho. Mas além de fit, claro que tem que ser alguém que combine com a empresa, mas o que você agrega a mais para a empresa que a pessoa pode até ensinar para a empresa, abrir novas portas, novas possibilidades. Tem um olhar aí novo para isso. E por fim, deixa eu tinha a questão, acho que eu tinha falado das competências técnicas, desse cultural ed, né, além de combinar o que mais você pode agregar da sua história e trazer de perspectiva nova para a empresa, e de comportamentos. Aí sim eu acho que é algo bem recente, não é bem recente, mas vem sendo olhado com mais atenção nos últimos anos, né? Para além das competências técnicas, quais são os comportamentos, o potencial de desenvolvimento. Então, essa discussão está bastante conectada com diversidade, não só procurar aquela pessoa pronta, mas quem pode se desenvolver a partir de toda a sua potência. E isso a gente encontra demais nos candidatos que vêm estou chamando aqui de grupos de diversidade, usando como uma expressão entre aspas, porque nem é correto falar assim, já que diversos todos somos, né? Não tem ninguém igual a ninguém nesse mundo, mas falando dos grupos minorizados no ambiente de trabalho. Pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres, quem são as pessoas que mais ralaram, que mais se esforçaram e que precisaram ao longo da vida ter mais resiliência para sobreviver a todos os tipos de discriminação. Então, esse comportamento e essa potência de desenvolvimento a gente encontra muito nessas pessoas, nesses grupos. Então, quem está olhando para candidatos com um olhar inclusivo, está indo além desse olhar de buscar o melhor candidato para aquela posição, que é essa coisa das competências técnicas, está olhando para tudo isso que tem por trás, para essa potência de cada uma das pessoas. Que bacana. E na sua experiência, qual seria ou qual é o maior desafio de pessoas que gaguejam na hora de entrar no mercado de trabalho ou de serem promovidas? Infelizmente, Rayane, eu queria te dizer outras coisas, mas infelizmente ainda, né, o preconceito e a discriminação. Ou a gente não estaria aqui tendo essa conversa, ou a Diverse e outras consultorias que estão debruçadas sobre o tema não precisariam existir. Você perguntou do maior desafio, né? O maior desafio ainda é o preconceito, primeiro, o preconceito do profissional que entrevista, esse olhar novo que eu trouxe, ainda é algo que está em desenvolvimento. Eu vejo que cada vez mais as empresas estão investindo em treinar as suas equipes, em desenvolver as equipes para esse olhar inclusivo. Mas a maior parte das organizações ainda está sedimentada naquele olhar do passado de encontrar a pessoa padrão que caiba, que seja perfeita, que não tem nenhuma deficiência, que não gagueja, que não faz nada considerado errado. Então, o primeiro desafio, a primeira grande barreira é o preconceito dos profissionais de recrutamento e seleção, e quando não é de recrutamento e seleção, porque ao longo da trajetória a gente já encontra muitos profissionais de recrutamento e seleção se transformando, se reeducando, o preconceito dos contratantes, dos gestores, né, dos gestores de áreas, dos hiring managers. Tem dados de pesquisa, uma pesquisa recente que foi feita tanto com profissionais de RH como com gestores de áreas aqui no Brasil, que menos de 40% das pessoas entrevistadas afirmou que contrataria uma pessoa com deficiência.
Então, é um índice bastante grande. Se a gente pensar lá em 60% de contratantes podendo escolher, não vai contratar alguém com deficiência. E embora gagueira não é considerado uma deficiência oficialmente, né, pela legislação, mas eu estou colocando aqui nesse tema porque é visto como uma deficiência. Então, o desafio ainda é quebrar esse preconceito, essa barreira que tem entre os contratantes, né? Por outro lado, sendo positiva, tem muitas empresas já pautando esse tema e olhando para a pessoa para além de uma única característica, mas acho que não seria honesto da minha parte não trazer esse ponto de que, infelizmente, em pleno 2021, ainda estamos lidando com muita resistência, muito preconceito e muita discriminação no mercado de trabalho. Que é uma pena, né? Porque dificulta a vida de milhões de pessoas que têm alguma dificuldade ou que têm alguma, assim, deficiência mesmo, né? O que não é justo, porque muita gente que tem tanta capacidade, né, experiência, que está pronto para aquela posição e muitas vezes não consegue simplesmente pelo fato de às vezes gaguejar ou então de ter alguma outra coisa, alguma outra assim característica que as pessoas julgam de forma errada. E é muito triste, é Exato. muito complicado e assim, e afeta a vida da pessoa de uma forma que muita gente não tem noção, né? Tem gente que não Uhum. consegue trabalhar por causa disso, porque gagueja de forma severa e não consegue emprego. É muito complicado. E é importante, você falou de afeta a vida das pessoas, mas afeta a vida das empresas também, né? Falando um pouco de negócio. A gente precisa olhar para esse outro lado. E eu gosto dos números, eu levo bastante números sempre para as capacitações, para os treinamentos, para tentar ampliar o olhar com base em dados. A gente está falando aqui no Brasil de 24% de pessoas que têm alguma dificuldade. Vou usar esse conceito de dificuldade, que não é só da deficiência formal. É um quarto da população que tem alguma dificuldade, é muita gente. E aí essas pessoas, né, têm conhecimentos, têm experiências, têm habilidades. O quanto é que o mercado de trabalho está perdendo de não olhar com a devida atenção e não dar oportunidades justas para esse pool aí de talentos. São pessoas talentosas, né? E aí, em algumas áreas tem gap de talentos, se a gente considerar o setor de tecnologia, de engenharias, as exatas, as empresas realmente têm gap de talentos, têm falta de profissionais. Então, olhar para a diversidade, entendendo que tem muita potência aí para os negócios estão perdendo essa potência, ainda olhando para essa forma padrão aí da pessoa perfeita que não existe, né? Esse candidato idealizado, ele de fato não existe. E de que forma um candidato que gagueja deve mencionar que gagueja, que tem uma dificuldade na fala? Então, pensando nisso, na falta de oportunidades que a gente acabou de comentar, e na injustiça de ser avaliado por uma característica, realmente eu falo isso assim com bastante dor, porque a gente não deveria precisar passar por isso, né? A pessoa que gagueja não precisaria falar se o mundo fosse justo, não precisaria em momento nenhum mencionar isso, porque o fato de gaguejar é apenas uma característica, não define quem você é. É uma característica importante, influencia bastante no como as pessoas vivem, se relacionam, a gente não pode menosprezar essa característica, mas não define quem você é, e você sabe disso, né, Rayane? Você é muito mais do que a Rayane que tem alguma dificuldade em se expressar, e não tem dificuldade nenhuma, ao meu ver, porque se você não tivesse me contado, por exemplo, eu não teria percebido que você tem algum nível de gagueira. Então, assim, eu acredito, o mundo idealizado, para mim, é a gente não precisar falar disso, é um candidato ser entrevistado, sentar e ser entrevistado como qualquer pessoa, sendo olhado como um profissional com todas as suas competências, com a sua história, com a sua bagagem. Sabendo que ainda temos muito preconceito, aí no mundo real, né? Saiu do mundo ideal para o mundo real. Quem sabe daqui a 20 anos a gente pode ter essa conversa e realmente a gente ter chegado nesse nível de não precisar mais falar disso, não precisar mais falar de diversidade, porque a gente realmente já vai conseguir ter avançado.
E no mundo real, sabendo que existe preconceito e discriminação desde o primeiro momento em que você senta na cadeira de entrevista, a minha sugestão é mencionar isso logo no início da fala. Como sabe quando você vai começar uma reunião com os avisos iniciais, agora vou usar esse exemplo do home office, olha pessoal, eu estou aqui cuidando da minha filha, pode ser que ela interrompa a reunião e tocar a vida? Algo nesse sentido, olha, eu quero mencionar que eu tenho um grau X de gagueira, ou a minha dificuldade é essa. A gente está falando aqui da pessoa que gagueja, pode ser qualquer outra dificuldade, né? Se a gente estiver sendo assistido por alguém que tem outras dificuldades, mas se é algo que vai influenciar na sua conversa, como o fato de gaguejar, menciona no início como algo pontual, com esse aviso de isso não define o meu currículo, a minha experiência, mas eu quero te avisar que pode acontecer de eu gaguejar, de ter alguma dificuldade, isso realmente faz parte da minha comunicação, mas não vai afetar o meu trabalho. Aviso e segue. Essa é uma sugestão assim para a gente não ficar com aquela tensão. Será que vai perceber? Será que vai me perguntar o que eu falo? Então avisa e espera como que esse profissional vai conduzir essa conversa. E nos casos, digamos que a pessoa ela já está empregada e oferecem para ela uma promoção, mas é um cargo onde ela vai ter que falar mais. Como que ela deve agir nesse caso? Ela está em dúvida, será que eu aceito? Porque nem sempre as pessoas sabem que ela gagueja, ela não contou para ninguém ainda, como eu, que por muitos anos não contava para ninguém. Era um segredo guardado a sete chaves. Nesse caso, como que ela faz? Como que ela chega para o chefe e fala, olha, eu aceito ou não, eu tenho essa dificuldade, ou como que ela compartilha isso com outros, assim, com outros colegas que lidam com ela todos os dias, mas que talvez nunca perceberam? Vamos lá. Você com certeza tem muito mais experiência do que eu nesse tema. Então, o meu olhar de especialista, eu quero que você fique super à vontade para trazer a tua vivência, para complementar, para me corrigir. A orientação formal aqui, né, é da gente realmente ter uma conversa franca com o nosso gestor, sobre tudo, né? Entendendo que as relações de trabalho precisam ser relações de confiança. Essa abertura para trazer esse tema, precisa existir e ela tem que partir do gestor. Às vezes essa abertura não existe, nós estamos numa gestão mais rígida, a pessoa não se sente à vontade, mas criar esse espaço é importante. Se não tem abertura com o gestor, se existe essa cultura rígida, as empresas mais organizadas, maiores, têm os profissionais de RH, os business partners que fazem essa mediação entre o colaborador e o gestor, então buscar esse apoio também do RH é importante. Se o gestor imediato não está preparado, é muito provavelmente que alguém no time de recursos humanos, de people, de talent, enfim, o nome que a área tiver, vai ter alguém para conduzir. É muito raro, aí aqui a gente está falando, obviamente, de empresas de médio a grande porte, mas é muito raro que não tenha alguém lidando com esse tema. E se não tiver, aí já é um dado de realidade também, sinal de que o ambiente está pouquíssimo preparado para lidar com a diversidade como um todo. E essa é outra realidade, Rayane, a gente fala bastante disso em diversidade e inclusão de forma geral. Existe para mim é um mito de que eu escuto muitos profissionais de diversidade falando, até profissionais de diversidade mesmo, o ambiente precisa estar preparado para incluir. Mas na vida real, esses ambientes não estão preparados. E vocês, pessoas que têm algum tipo de dificuldade ou deficiência, vão precisar ajudar a preparar esse ambiente. E, de certa forma, não é justo também, porque a gente deveria ser acolhido e a acessibilidade, tudo isso já deveria estar pronto. Mas na vida real não tá. Então, essa troca de dizer o que precisa, eu preciso desse tipo de recurso, eu preciso dessa ajuda, no exemplo que você deu, olha, para mim é desafiador falar durante muito tempo.
então eu vou precisar que as minhas falas tenham pausas X, Y, Z. Então, ajudar a construir esse ambiente vai acabar fazendo parte dessa realidade nova, assim, é muito, muito, muito raro que o ambiente esteja 100% pronto, que todo mundo esteja preparado. Então, começar essa conversa com o gestor, pedir ajuda do RH, ajudar esse gestor que às vezes nunca teve um colaborador com alguma dificuldade, a construir também esse trabalho de capacitação do resto da equipe. Então, uma certa disposição, embora não seja obrigação de vocês fazer isso, é importante que exista para conseguir preparar o ambiente. No fim das contas, vocês vão estar deixando um legado, né? Quem vier depois já vai encontrar um ambiente mais acolhedor. Sim, e isso Faz tá sentido isso para você? faz assim, mas claro que eu acho que para quem assim gagueja ou que tenha qualquer outra dificuldade, sempre existe um certo receio, né? Tipo, tá, se eu falar, se eu compartilhar, o que que as pessoas vão pensar? Será que isso vai mudar a forma que elas me veem, a forma que elas me tratam? Então, existe sim um medo quando você não tem certeza se aquela empresa ou se os seus chefes ou colegas estão assim preparados para lidar, para conviver, para poder falar sobre isso, sabe? Uhum, Inclusão, diversidade. Então, eu acho que não é uma situação muito fácil, mas eu acho que se ninguém começar a falar sobre isso, a gente vai continuar nessa mesma situação. uhum. A gente tem que falar, a gente tem que ser sincero e não tem nada de errado, muito pelo contrário, eu acho que é muito nobre você poder compartilhar uma dificuldade e eu acho que mostra muita coragem também, sabe? Você falar, olha, eu passo por isso, eu tenho esse desafio. Então, eu acho que quanto mais a gente expor e falar, mais futuramente eu espero, pelo menos, que as coisas sejam mais fáceis para quem gagueja ou passa por qualquer outra situação de dificuldade. E a minha próxima pergunta tem tudo a ver com isso, porque assim, grande parte das entrevistas acontecem por telefone ou então por vídeo. Qual o tipo de acomodação que as pessoas que gaguejam podem conseguir ou podem pedir na hora de uma entrevista de emprego ou, de repente, numa situação que elas têm que fazer alguma, assim, apresentação? De novo, né? A gente está falando de uma dificuldade que tem diferentes espectros. Pessoa que tem um nível maior no seu gaguejar, outra que tem um nível um pouco menor, que é quase imperceptível. Então, primeiro, né, saber qual que é esse espectro, entender esse, acho que a gente até pode falar disso depois na próxima, mas e você trouxe um pouco disso na tua fala anterior, né? Esse receio de falar vem muito de saber como que o ambiente lida com isso. Se o ambiente não lida bem com isso, talvez não seja nem o espaço para você, né? A questão de encontrar um pouco de quais espaços já estão mais preparados. Mas, assim, partindo do espectro de cada pessoa, entendendo já qual... E aí usar a tecnologia ao nosso favor, né, Rayane? Eu não sei te dizer agora de imediato, sem pesquisar um pouco mais a fundo, quais são as soluções tecnológicas que tem para apoiar pessoas que gaguejam, para além dessa acomodação que a empresa pode dar, de oferecer mais pausas. Vamos pensar, né, se tem uma fala, uma entrevista que não é com uma pessoa só, já é com um painel de avaliadores. Eu imagino que você já tenha passado por isso. E no ambiente virtual isso acontece muito. O Sim. recrutador vai te ligar para a segunda etapa da entrevista. Aí já não é mais uma pessoa só. Quando você entra no Zoom, no Skype, seja onde for, tem 4, 5, 6 pessoas. Então, uma tarefa nossa, a gente fala bastante disso aqui com os clientes da Diversa, é trazer o máximo de conforto possível para aquela pessoa, independente de qualquer característica de dificuldade ou deficiência. Eu, Beatriz, não tenho nenhuma deficiência e nenhuma dificuldade de comunicação, além de ser, às vezes, uma pessoa tímida. Apenas ser tímida já causa
uma certa dificuldade. Imagina para alguém que tem uma dificuldade que é realmente presente, real e concreta ali. Mas então trazer conforto é nossa responsabilidade. Esse conforto é, olha, fulano, você vai ser entrevistado por X pessoas. Quando você entrar, quem vai estar lá vai estar avaliando isso, aquilo. Então, isso é uma obrigação nossa, de quem está do lado de cá. E do outro lado, de novo, né, fazer esse papel educativo que pode não ser responsabilidade de vocês, com certeza não é, mas vai trazer mais conforto. Então, pedir, se tem meia hora de conversa e você sabe que no seu ritmo de fala isso não vai ser suficiente, essa conversa de meia hora pode ser de 40 minutos para eu conseguir me expressar com calma. Às vezes, a gente quer pedir também um certo roteiro das perguntas, esse tipo de adaptação confortável. E se tem alguma necessidade relacionada à tecnologia, algum recurso que precisa ser usado, também fazer esse pedido de adequação com antecedência. Isso é uma obrigação das empresas, né? Oferecer acessibilidade para os processos seletivos. Mas como essas coisas não estão prontas, sempre vão precisar vir de quem está aí do outro lado. Infelizmente ainda, né? Espero que daqui a um tempo isso esteja um pouco mais avançado. Eu volto àquela dica anterior, trazer no início da fala, pedir mais tempo, eu estou lembrando dessas agora, mas quaisquer outras acomodações, é muito difícil que um roteiro de entrevista completo seja fornecido com antecedência, mas pedir um script, não das perguntas, mas mais informações para vocês se sentirem confortáveis. Olha, como que vai ser conduzido isso? Quem que vai estar na sala? Eu vou precisar, não sei, eu vou precisar falar mais sobre a minha experiência profissional, sobre a minha experiência pessoal. O profissional de RH, ele está preparado para lidar para estar, né? A maioria está preparado para lidar com as peculiaridades de cada um dos candidatos e cada vez mais a gente vai estar preparado para isso. Então, confiar que o recrutador que está ali do outro lado também vai estar fazendo o melhor para a sua acomodação, porque ele quer. Se você já passou numa etapa, principalmente, se não é a primeira fase, a gente quer que vocês avancem no processo seletivo. Então, você tem alguém ali do outro lado que pode te apoiar. Isso que você traz na fala da vulnerabilidade, do pedir ajuda. Eu sei que é muito difícil pedir ajuda quando a gente teve que se provar muito e superar muitas barreiras sozinhos, mas demonstrar vulnerabilidade e pedir essa ajuda é algo que realmente vocês precisam. Vocês, humanidade como um todo, nós todos precisamos aprender a pedir ajuda e confiar que vai ter alguém ali do outro lado para te apoiar. É verdade. E como que você vê essa questão de diversidade e inclusão no atual mercado de trabalho? Muito bem. Diversidade e inclusão, um tema que não é novo, né? Nós estamos falando muito de diversidade recentemente, não é um tema todo novo, já está aí no mercado, já é um tema que já está mais próximo da realidade das empresas há alguns anos, mas a novidade dos últimos anos é que tem forças novas que impulsionaram essa discussão. Falando de diversidade como um todo, uma dessas forças foi esse movimento recente, que não é recente também, o Black Lives Matter, desde o ano passado. Black Lives Matter vem da década de 60 a 70, mas nunca antes, como a gente assistiu ano passado, ganhou proporção mundial. Aqui no Brasil, a gente teve outras forças relacionadas a isso que impulsionaram, né? Teve o assassinato de um segurança negro no supermercado, no estacionamento, à luz do dia, enfim, teve uma fala interpretada como racista de uma fundadora de uma grande startup. Tudo isso ficou à tona no mundo do trabalho e trouxe, falando do racismo como um exemplo, mas reavivou a discussão de diversidade, né? Principalmente, aí falando do Brasil, com relação à diversidade étnico-racial e a inclusão de pessoas negras. E aí, o olhar geral para todos os públicos que se relacionam à diversidade. Eu tenho escutado bastante, eu participo de muitos fóruns
de diversidade. Semana passada eu estava num fórum de inclusão de pessoas com deficiência, e uma pessoa que estava apresentando trouxe uma fala que eu achei bem importante. Falou: olha, a gente está falando de diversidade como um todo de novo, e agora as empresas estão mais atentas a isso, mas a inclusão de pessoas com deficiência ficou para trás nessa pauta, então a gente continua muito segmentado. Uma hora eu estou falando que precisa incluir negros, mulheres e pessoas com deficiência, que aqui a gente tem a lei de cotas há muito tempo, mas precisa unificar essas pautas e fazer todo mundo avançar junto de alguma forma. Esse é um grande desafio. Tem uma outra força que trouxe esse tema para os negócios mesmo, né? Cada vez mais temos pesquisas que mostram que diversidade influencia nos resultados, no lucro, em inovação. Então, antes era uma ou outra pesquisa, mas agora tem um boom, uma série de pesquisas sérias, com rigor científico, que conseguem demonstrar o impacto direto de equipes mais diversas com relação a equipes homogêneas nos resultados dos negócios. E é lógico que isso atrai a atenção. Quem não olhava para esses temas pelo viés de responsabilidade social e direitos humanos, agora está sendo convidado a olhar sob a ótica dos impactos nos negócios. E mais recente ainda vem essa força do ESG, né? Das práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, no inglês Environmental Social, como que é? ESG? Environment, Social and Governance, que é aí cada vez mais sendo olhado para determinar investimentos. Então, agora os grandes investidores, fundos de investimentos, começaram, desde já do ano passado, a anunciar que vão aportar recursos, fazer abertura de capital apenas para empresas comprometidas de verdade com diversidade. E isso tem um efeito cascata muito grande, né? Começa com as grandes empresas, e as grandes precisam se organizar para cobrar da sua cadeia de valor. Então, essa é a grande força mais recente que vem impulsionando a diversidade nos negócios. Eu tenho dito, Rayane, que não tem escolha. O futuro vai ser, o futuro dos negócios é inclusivo ou não vai ser, porque tem cada vez menos, e não vai ser não porque eu sou catastrófica, porque não existe mais espaço, mais recurso para empresas que não estão olhando para esse tema. Finalmente, né? Então, aí tem um ponto de mudança de verdade dos últimos anos, e as empresas têm acelerado para criar estratégias, ferramentas, processos seletivos afirmativos, tem uma grande movimentação para fazer os indicadores avançarem na mesma medida que a discussão está acelerada. E em uma entrevista de emprego, o que uma pessoa que gagueja pode fazer para focar nas suas habilidades e experiências profissionais e tirar o foco da forma como ela fala? Legal. Eu penso, de novo, né? Sempre lamento em ter que responder isso, porque eu gostaria que a gente não precisasse falar disso, que não tivesse esse olhar só para o foco. Como a pessoa fala, como a gente sabe que tem. Estudar essa posição, né? Pensar para qual posição você está se candidatando e o que é importante nessa posição. A job description tem lá, as atividades são essas. Então, usar essa job description a seu favor, em cada uma das atividades requeridas, quais são as competências que eu tenho mesmo e que eu posso valorizar. Contar histórias de sucesso, contar sobre as suas entregas em experiências anteriores. Enfim, quanto mais a gente tem elementos e evidências de trabalhos anteriores e de características que a gente tem, do que a gente traz, rechear essa conversa mesmo com resultados do nosso trabalho. Isso realmente tira o foco dessa única característica que temos, que é importante, mais uma vez, e se essa característica aparecer na conversa, às vezes isso é um pouco chato, porque às vezes o entrevistador insiste nisso, né? Não sei se você já passou por isso. Como que a sua gagueira influenciou na sua vida? Pode te perguntar isso de uma, duas ou três formas, e se tivesse feito curso comigo, ele não perguntaria, porque isso não é relevante. Mas se aparecer essa pergunta, contar como que foi isso, como que você tem lidado com o fato de ser uma pessoa que gagueja junto às equipes, se tem alguma história onde você já precisou educar, preparar alguém, pedir ajuda para o gestor,
trazer isso em forma de histórias onde que valorizem a tua experiência e como você lidou com essa situação de uma forma mais orgânica. Então, sempre valorizar as suas entregas. As dicas, se a gente for olhar, não são diferentes para profissionais que gaguejam e que não gaguejam. Qualquer um de nós precisamos mostrar entrega e resultado à luz daquela nova atividade. Então, valorizar um pouco isso, a sua trajetória, as outras experiências, o que você está buscando dali para frente, pode tirar esse foco dessa única característica. E se o candidato perceber que o painel, que as pessoas que estão ali, né, entrevistando, estão muito focadas no fato que ela ou ele, né, gagueja. O que o candidato pode fazer para tentar tirar um pouco o foco que eles estão tendo nisso, para tentar focar mais, para tentar trazer eles para as experiências profissionais, as habilidades e competências do candidato? Uhum. Essa orientação que eu tinha dado no início, de abrir a fala trazendo esse disclaimer inicial, Rayane, você considera adequada? Você se enxerga fazendo? Hoje em dia, sim. Sim, não teria feito antes, né? Há Não um teria tempo feito antes. atrás. Não. Há um tempo atrás. E olha, aí é um pouco delicado até dizer, observar que as pessoas estão tendo um olhar torto e atento apenas isso e trazer a responsabilidade para quem está sendo entrevistado. Por isso que eu falo que é incômodo para mim, né, dar essas dicas. Eu queria estar dando essas dicas para os profissionais e gestores que vão entrevistar uma pessoa gaga. Imagina o tamanho da tua responsabilidade de ter uma característica que você não escolheu, tentando fazer uma entrevista apenas como qualquer outra pessoa e ainda tem que educar alguém que não consegue tirar o foco. Mas eu acho que é exigir demais, não é justo de fato com a pessoa candidata. Mas lidando com essa situação que acontece e vai acontecer, e aí se a pessoa tem essa presença de espírito, um pouco mais vou chamar aqui de reverência, mas consegue trazer isso na fala, fazer uma pausa, falar, talvez, não sei, talvez até com alguma leveza. Pessoal, eu sei que vocês não estão conseguindo prestar atenção porque eu estou gaguejando demais e é assim mesmo, mas eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui que eu estou falando. Mais uma vez, gente, eu estou dando esse conselho com bastante incômodo de ter que dar esse conselho, mas pode ser um caminho de não deixar, né, de tentar de novo trazer, interromper e pedir atenção. Se a gente pensar, vamos fazer um corte aqui e pensar em outra característica que pode ser uma dificuldade. Alguém que precisou levar uma criança pequena durante uma apresentação. Aí eu vou usar esse contexto de pandemia. Se eu estou com criança pequena em casa, é uma situação atípica com a qual entrevistadores não estão acostumados. Em algum momento, se eu estou com a criança chorando, vou precisar fazer uma pausa, pedir desculpas, pedir atenção para continuar. Então, acho que a gente está também, Rayane, num momento assim de chamado por humanização das relações de trabalho. E essa tua pergunta traz à tona isso, né? Em alguns momentos essa humanização vai vir mais naturalmente, porque as pessoas estão nesse processo de transição, em outros momentos a gente vai precisar chamar atenção para isso. Então, se colocar como um agente de transformação pode ser um caminho interessante ali também. Gente, presta atenção aqui no que eu estou falando, que aqui tem uma etapa que eu quero contar de mais importante dessa entrevista, está nesse momento. Eu sei que talvez vocês não estejam conseguindo prestar atenção porque eu estou gaguejando demais, ou eu estou um pouco nervoso, qualquer coisa que chame ali atenção para a fala. Eu acredito muito assim que as pessoas, e eu tenho lidado bastante com isso, quando a gente convida as pessoas a serem mais humanas, inclusivas, com honestidade, assim, do coração, tem muita gente que se conecta também. Eu tenho lidado com isso em treinamentos. Gestores, gente muito rígida, que vem de outras formações, que quando param para prestar atenção no que a gente está trazendo, de dados, de história, se sensibilizam. Então, a gente pode ir um pouco mais esperançoso para essas conversas. Em algum momento, eu acredito que essas pessoas vão se conectar e atender a esse chamado. E, às vezes, não vão.
E se não for, se é com tudo isso que a gente faz de estratégia, de técnica, pode ser que esse ambiente não seja para você. E aí tem outros muitos, acho que talvez a gente entre na próxima pergunta nisso, outros espaços, ou enfim, outras oportunidades que já estão valorizando muito mais pessoas que têm alguma característica relacionada a alguma dificuldade ou deficiência. E a minha última pergunta para você, qual que é o conselho que você daria para profissionais que gaguejam? Vamos lá. Vou do micro para o macro aqui. Eu acho que pegando essa linha da minha última resposta, né? Tem muitos lugares que estão olhando, muitas empresas, muitas organizações, muitos profissionais que estão, embora a gente tenha começado falando de discriminação, de preconceito que ainda é presente, o outro lado é que o mundo está melhorando. Eu acredito nisso e vejo todos os dias na minha prática de trabalho profissionais, empresas, pessoas querendo ser mais inclusivas. Então, acho que a primeira dica é se conectar com essas pessoas, né? Usar a tecnologia e as redes a nosso favor, ao favor de vocês. Exemplos. Quando a gente tem uma nova oportunidade, pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre as práticas de diversidade e inclusão. É uma empresa que está cumprindo, aqui no Brasil temos a lei de cotas para pessoas com deficiência, tem dados públicos sobre isso, até o site às vezes traz, né? O LinkedIn, o Glassdoor, tem tantas informações abertas que nos ajudam a entender se é um ambiente que está aberto e se preparando. Eu falo se preparando porque não existe ambiente pronto, né? A gente vem de uma construção de ambiente, a lógica era excludente. Para o processo de transformação, é uma mudança de paradigma para construir empresas mais inclusivas, mas tem empresas mais avançadas e menos avançadas. Então, entender esse contexto, saber a gente não vai para uma festa sem saber que festa é essa e quem vai estar lá. Para uma entrevista é a mesma coisa. Então, para onde eu estou indo, qual que é esse ambiente, o que eles estão fazendo. Então, essa primeira pesquisa, esse olhar, eu acho que é importante. Nesse segundo momento, sim, se conectar com pessoas, se fortalecer em rede, né, Rayane? Assim, lidar com a sua própria dificuldade é tão difícil e parece que quanto mais sozinho a gente fica parecendo que é só a gente que tem esse problema. Quando a gente começa a seguir outras pessoas, agora com redes sociais, influenciadores, gente falando sobre o tema, como esse trabalho que você vem construindo com esses seus sites, eu acho que se conectar com pessoas que vivem situações semelhantes, trocar, se apoiar, importante também, até para esse tipo de situação. Vou fazer uma entrevista assim, estou com o receio X. Outra pessoa já pode ter conduzido esse problema, passado por isso, uma simples conversa, uma troca em rede pode ajudar. Eu acho que essa potência mesmo da rede, né? Isso tem uma força muito grande. Não precisamos ficar sozinhos com as nossas questões. Tem mais gente passando por isso. Isso pode ser muito potente. A outra questão, acho que eu comentei, mas acho que vale ressaltar aqui, estar pronto, saber que a gente vai precisar educar o ambiente, preparar o ambiente. Muitas vezes esse ambiente não vai estar pronto. Não é o correto, mas é o real. Então, se propor a ser um agente de mudança também, assim, acho que esse é um ponto bastante importante. Se a gente não está afim, porque tem esse direito, né, não é minha obrigação, posso não estar afim, aí eu preciso ir realmente para empresas que estão mais avançadas, que já estão muito preparadas e prontas, infelizmente ainda é minoria. Então, para a gente conseguir circular mais e se integrar mais, ser mais acolhido, talvez, muito provavelmente, tem que fazer esse trabalho de ser um agente de transformação, se colocar à disposição para ser um agente de transformação. E eu acho que, por fim, Rayane, e o mais importante, penso eu, é não deixar ninguém reduzir você à sua dificuldade ou à sua deficiência ou a essa única característica que é o gaguejar aqui nesse caso. Mais uma vez, né, as pessoas podem ser muito inclusivas e a gente pode se surpreender. Eu tenho me surpreendido muito com conversas
quando a gente acha que vai para uma conversa e o paradigma vai ser excludente. Não, poxa, essa pessoa já está preparada, essa empresa já está mais preparada, então eu sempre vou estar torcendo para vocês se surpreenderem. Por outro lado, as pessoas podem ser muito cruéis, os ambientes podem ser muito excludentes. E aí, acho que essa presença de espírito mesmo, de conseguir, de se preparar e conseguir se posicionar logo de início e dizer que o gaguejar é uma característica minha, tão importante como eu ser mulher, como eu ser jovem, como eu ser brasileira. Isso faz você ser quem você é, mas você não é só isso. Então, convidar as pessoas a te olharem como um todo, né? A olhar vocês de uma forma mais abrangente desde o início. Isso, acho que de uma forma geral. E aí as dicas mais técnicas, que são as mesmas para todo mundo que está se preparando para qualquer trabalho. Ter um roteiro, se preparar a sua fala, né? Esse treinar. Isso realmente não é só para quem tem alguma dificuldade de comunicação. Se preparar para um momento de entrevista, treinar a fala, respirar, fazer os exercícios todos de respiração, de se acalmar, de tomar um chá, enfim, ter o gatilho que você sabe que funciona para você se acalmar. A gente não faz isso porque está sempre na correria, mas reservar um tempo para fazer isso com calma, pedir ajuda e treinar com alguém, pode te trazer uma tranquilidade maior e um conforto maior para um momento ali de troca, e de ser avaliado já não é confortável e de forma alguma, especialmente quando a gente deseja muito uma oportunidade ou quando sabe que pode aparecer ali alguma dificuldade, como o gaguejar. Mas eu acho que é muito mais do que isso, né? Esse estar preparado para lidar com essa dificuldade, para preparar as pessoas também e se preparar para o melhor que deve vir aí numa nova oportunidade. Cris, eu amei essa nossa conversa, eu adorei. Obrigada por tudo isso que você falou, assim, por todo o seu insight. E é muito importante, eu acho, a gente ter esse feedback de quem está do outro lado, né? Porque eu aqui eu estou me colocando como se eu fosse uma candidata, mas poder ter esse feedback e ouvir mais sobre um profissional de RH é super assim interessante. Então, fico muito feliz, te agradeço mesmo por essa, assim, sabe, oportunidade de te ouvir, e eu espero que futuramente a gente tenha realmente um mundo mais inclusivo, né? Raiane, eu que te agradeço pela oportunidade, de novo parabenizo o trabalho. Também estamos juntas aí na construção, não só na torcida, mas na construção de um mundo mais inclusivo. E sigamos em frente, construir o mundo que a gente acredita. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Obrigada, Beatriz. Bom Dia sábado, boa pra você. Bom tarde aí para sábado. você. Prazer, Até querida, um mais, beijo. viu? Um Tchau, beijo. tchau. Tchau.